Vamos conversar com o Dr. Leandro sobre alcoolismo e outros vícios que, infelizmente, na pandemia explodiram. Dr. Leandro. Verdade. Como a gente teve a alteração do status emocional, da rotina, muita gente desenvolveu compulsões e vícios. E o álcool é, sem dúvida, a droga mais preocupante hoje em saúde pública. 12% dos adultos têm dependência ao álcool. Álcool e nicotina, não é? Absurdo. Nicotina também. Nicotina é um problema de saúde pública severo, questões oncológicas, doenças pulmonares, também é um hábito ainda muito presente. Ontem eu acompanhei uma matéria, acho no que Fantástico. Eu também Drauzio, acompanhei. que também foi um ex-tabagista. Eu fiquei chocada. Uma matéria muito bem costurada, construída, falando sobre o uso de cigarros eletrônicos. Então tem que tomar cuidado. A nicotina, ela vicia muito, dá síndrome de abstinência e é também destruidora da saúde a longo prazo. E alguns, se não me engano, a maioria dos entrevistados falaram assim, quando eu começo a fumar, quando eu começo a beber. Então, uma coisa puxa a outra, doutor. Puxa a outra. Hoje o álcool, ele é tido como a droga de entrada. As pessoas falam, não, a droga de entrada é, e cita um nome, álcool. Hoje a população brasileira começa a beber entre 12 e 14 anos. Meu Deus! Meninos e meninas, não existe quase distinção nessa faixa etária. E a partir do álcool, você começa com outros comportamentos compulsivos que consomem saúde a médio e longo prazo. E muitas vezes começam dentro de casa. Dentro de casa, em festas familiares. Com o apoio e com o incentivo da família. E eles são alvejados por muita propaganda. No caso do álcool, a gente tem esse problema. Toda propaganda só mostra o lado bom do álcool. É sempre jovem, festa, diversão, feliz, alegria. E você não mostra nada de negativo, né? Não mostra a desnutrição, a demência, o AVC, a arritmia, o câncer. O álcool, o cigarro passou por essa fase também e hoje a gente fala muito dos malefícios do cigarro. Então é uma coisa preocupante, porque você pega um cérebro imaturo e uma droga muito viciante como o álcool e aí você colhe 12% da população viciada. É muito. Pensar que diabetes é uma doença comum, 9%. Hipertensão, 15%, pegar uma dependência ao álcool, 12%... É muito grande. É muita gente. Doutor Leandro, e com 12 anos, o corpo não está formado? Não está formado. Nem o corpo, nem o cérebro. Você tem uma tendência maior à impulsividade, que leva ao abuso. Você corre risco de brigas, confusão, acidentes automobilísticos... Déficit escolar, atividade sexual de risco. Então você pega um cérebro imaturo e você coloca uma droga que perturba justamente a crítica. Então, começa a provar ali. Ali, por 15, 16 anos, já pode desenvolver o hábito. E é uma roleta russa. A gente não sabe qual vai ser a pessoa que vai ter a tendência para evoluir com vício e qual não vai ter essa tendência. Então, você coloca uma pessoa vulnerável. Ah, mas tem lei. Tem lei, acima de 18 anos para vender. Mas, na prática, a gente vê que o álcool chega com facilidade. A propaganda chega com facilidade. Sem dúvida. Então, você acaba pegando a fome e a vontade de comer. Tá. Nossa produção preparou uma sequência de perguntas. A primeira delas é a seguinte. Mas não é lá. Peraí, são as perguntas do TP ou as perguntas daqui, Ocimar? Ah, do TP. Então eu vou... Volta para mim, então, por favor, a primeira pergunta do TP. Ali. Porque a nossa produção esquematizou direitinho essa pauta, tamanho e importância, com as perguntas já todas na sequência. Então, a primeira pergunta sugerida pela produção. Como diferenciar um consumo normal de álcool de um vício? Pergunta excelente. É difícil falar em consumo normal. Às vezes é normalizar uma coisa que não é normal, né? Então o uso normal deveria ser uma situação protegida, em quantidades muito pequenas, para pessoas sem vulnerabilidade. É difícil falar em consumo normal, isso é normal. Agora, o contrário dá para responder. O que seria definir um vício? Vício é quando você tem um centrismo. A sua mente, ela pensa em álcool, ela quer o álcool, ela tá atrelada, tá apaixonada por esse comportamento. Você tem outro critério, que é a tolerância. O meu corpo, ele começa a ficar tolerante ao álcool. Eu tenho que aumentar a quantidade para obter o mesmo efeito. Então eu bebo mais rápido, eu bebo maior quantidade e eu busco substâncias com maior teor alcoólico. Então essa tolerância já mostra que você está evoluindo para o vício. Outra coisa é a abstinência. Quando eu não bebo, eu começo a me sentir mal. Eu começo a ficar trêmulo, ansioso, eu começo a ficar inseguro,
para ir numa festa ou para fazer uma reunião, o álcool ele passa a me escolher e não mais eu escolher o álcool. Então isso é a tendência ou a migração para o vício. Em termos de comportamento, você começa a ver a pessoa comprar álcool, estocar em casa, beber sozinho, beber porque está alegre, porque está triste. Então o álcool passa a ser o protagonista das atividades sociais. Isso é um pezinho para o vício. Próxima pergunta. Beber socialmente já pode ser considerado alcoolismo? Esse termo é um termo que eu não gosto, né? Beber socialmente. Primeiro que depende de como está a sua vida social. Tem gente que só bebe socialmente, tá? Todo dia ela tem atividade social e bebe. Tem que tomar cuidado. O beber socialmente também denota que a pessoa fica sem beber, sei lá, durante a semana, e aí bebe no final de semana, por exemplo. Isso pode ser problemático. A gente tem um termo que a gente chama de alcoolismo em binge, beber em binge. É um termo que quer dizer a pessoa que fica vários dias sem beber. Mas quando bebe? Quando bebe, chuta o pau da barraca. A gente define cientificamente acima de 5 doses no homem, acima de 4 doses na mulher, num evento social. Isso está atrelado aos mesmos problemas que o alcoolista, ou que o etilista, ou que o alcoólico. A gente não usa muito tanto mais o termo alcoólatra. Apesar de não ser um termo errado, né? Vem de idolatria. O termo alcoólatra ele é um pouco estereotipado, um pouco estigmatizado. Alcoolista, alcoólico ou etilista seria o termo mais usado agora. Então beber muito, às vezes, faz tão mal, e além de ter o risco da intoxicação aguda, mas tem risco de hepatite, de pancreatite, de demência. Então o comportamento, a gente vai chamar de alcoolista quem tem um problema na relação com o álcool, mesmo que não seja diário, mesmo que não tenha abstinência, mesmo que esteja trabalhando, estudando. Então, cuidado. Esse beber em binge também faz mal. Tá. O uso constante de bebidas alcoólicas pode comprometer seriamente o comportamento da pessoa, além de interferir no bom funcionamento do organismo, podendo levar a consequências irreversíveis. O alcoolismo feminino aumentou cerca de 30% na última década no Brasil. A nossa repórter Pamela Domingues conversou com Graziela Santoro, que fundou uma ONG para ajudar mulheres nesta situação. Vamos acompanhar juntas. A Graziela é alcoolista e uma das fundadoras da Associação Alcoolismo Feminino. Graziela, por que essa fundação nasceu? Por que ela foi criada? Durante muito tempo, né, eu participei de grupos de 12 passos. Foi através desses grupos que eu comecei o meu tratamento, a minha recuperação. E nesses grupos eu sentia uma ausência, né, de mulheres em recuperação. Normalmente eram 10 homens para 2 mulheres, né? E durante todo o tempo em que eu estive em recuperação, as poucas mulheres que chegavam, né, poucas ficavam. Então isso me incomodava, a gente não conseguia falar, né, de todas as nossas dores, todos os nossos sentimentos numa sala, né, na presença de outros homens, porque tem características nossas durante o uso, né, abusivo do álcool que é diferente, né? Existe um preconceito muito grande. E aí eu busquei uma outra alcoolista e a minha psicóloga, e nós fundamos a associação, que inicialmente era um coletivo, né? Hoje já é uma associação. Hoje, quantas mulheres fazem parte dessa associação? Em torno de 600 mulheres de todo o Brasil. A gente tem, a gente já alcançou Portugal e Moçambique. Temos mulheres de Portugal e de Moçambique também. E quem são essas mulheres que buscam a associação? Olha, são mulheres de todas as idades. Nós temos mulheres a partir de... Já tivemos até uma menor de idade, já dependente, mas normalmente em torno de 25 até 65 anos, né, de todas as classes sociais, de todas as raças, né, mulheres que já sofreram vários tipos de violências. Quando elas chegam para a associação, elas respondem uma pesquisa, né? E nessa pesquisa a gente faz algumas perguntas. Então a gente pergunta com relação à raça, orientação sexual, a gente pergunta se já sofreu algum tipo de violência,
se a família, se tem na família alguém que que é dependente de álcool, né, ou de outras drogas. E aí a gente já tem alguns números, por exemplo, com relação a familiares, mais de 80% das mulheres que pedem ajuda têm histórico na família, de pai ou mãe dependentes de álcool. Então, isso é uma característica. A depressão, né, muitas sofrem com depressão, né, e a depressão está muito associada ao alcoolismo. Muitas são mais de 35% delas fizeram cirurgia bariátrica, então isso é um ponto de atenção também, né? Porque elas acabam migrando a compulsão que elas tinham pela comida para o álcool. E mais de 30% também são da comunidade LGBTQIA+. Então, eu acho que no fundo o que elas têm em comum, né, é essa dor, né? Muita dor que elas acabaram durante anos afogando no álcool, né? E se tornaram dependentes. Né? Quem está fazendo uso está doente, precisa de ajuda, não precisa de julgamento, de crítica, de acusação, nem nada disso, né? E na sociedade que a gente vive, extremamente machista, né? É um preconceito enorme, né? Eu costumo dizer, se um homem vai no bar e enche a cara, tranquilo, né? Ele vai sair com os amigos vão ajudar, tá doidão, não sei o quê. Mas se uma mulher vai num bar, primeiro se ela vai sozinha, já é uma coisa horrorosa, né? Que mulher não vai em bar sozinha. Ainda existe isso, né? E se ela toma um porre, ela corre o risco, né, de ser abusada. Acolhimento é a palavra que define vocês e carinhosamente as mulheres da associação se chamam de Girassol. Por quê? Porque os girassóis, até tá aqui, deixa eu ver, do lado de cá, aqui, ó, esse é nosso símbolo. Os girassóis, em dias nublados, na ausência de luz, os girassóis, eles se viram uns para os outros e trocam energia. Então, assim somos nós na associação. Graziela, muito obrigada por compartilhar sua história conosco e esse belíssimo trabalho que vocês realizam todos os dias. Parabéns! Muito obrigada pela oportunidade e que muitas mulheres sejam alcançadas com essa matéria. Obrigada! A Aline é um dos girassóis da associação. Ela está completando 6 meses unida a outras mulheres. Aline, qual foi a importância da associação no seu tratamento, na sua busca por uma vida melhor? Foi a melhor escolha que eu fiz nos meus 35 anos. Porque além do acolhimento, que é o que a gente tanto zela, eu encontrei iguais, encontrei semelhantes e finalmente tive o entendimento de que o que me acometia não era uma falha de caráter, um desvio de conduta, mas na verdade era uma doença que não me definia, mas que na verdade precisava de cuidado, precisava de atenção e de respaldo. E em que momento que você tomou a decisão de entrar para a associação? Olha, foi após muito tempo de ativa. Eu comecei o meu consumo de bebida alcoólica muito cedo. Comecei por volta dos 15 anos e gradativamente fui perdendo o controle disso, tanto da vida social como também do consumo alcoólico. E depois de um determinado tempo, eu também fui diagnosticada com transtorno afetivo bipolar. Então entrou a medicação e um transtorno psicopatológico que eu tratava de qualquer jeito, porque eu associava a bebida. Então tudo foi virando uma grande bola de neve e começou a mexer com todas as minhas questões laborais, comportamentais, relacionais, porque tudo que eu passei a fazer eu dependia do álcool. Então, eu sempre tive muita sorte em arrumar bons empregos, mas eu não tinha a mesma consistência em mantê-los. Porque eu estava de ressaca, ou eu estava na noitada, eu não cuidava bem da minha alimentação, eu não cuidava bem do meu sono, eu não cuidava bem das minhas relações. Eu cheguei a perder a capacidade de me relacionar.
porque eu vivia do álcool para conseguir estabelecer relações. Com o tempo foi ficando pior, eu fui associando a medicação, até que numa fatídica noite, eu acho que eu fui acometida por um surto psicótico e também uma fissura, consumi um excesso de bebida alcoólica com medicação, tive assim um prelúdio de um coma alcoólico, e eu falei, não, chega. Porque mobilizou minha família, mobilizou minha vida, eu já tive sinais o suficientes de que aquilo ia me matar. Recentemente você se formou psicóloga, hoje você atua como voluntária na fundação, mas quais são os próximos passos? Você espera que no futuro você atue profissionalmente como psicóloga, acolhendo e ajudando outras mulheres que sofrem o mesmo que você? Com certeza, Ana. O meu propósito sempre foi cuidar especificamente da saúde mental da mulher, desde o início da vida dela até a idade idosa, enfim, cuidar de todos esses processos. Então, meu objetivo é esse, é também me especializar para servir ainda mais para a associação, retribuir da mesma forma que ela me retribui, mas dentro desse contexto da saúde mental também, além do voluntariado que eu já faço. Mas quero também enveredar por esse caminho de cuidar da saúde mental de todas essas mulheres, com certeza. Aline, muito obrigada por expor a sua vulnerabilidade hoje aqui no Mulheres. Com certeza a sua história vai ajudar outras pessoas a buscarem também ajuda. Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade, é muito importante a gente trazer essa pauta em questão. Agradeço a confiança e contem com a gente, nos procurem, nós estamos de braços abertos para todas vocês. Obrigada, Pamela. Muito obrigada. Obrigada. Parabéns, Pamela, parabéns, Aline. Que depoimento maravilhoso e tocante, não, doutor? Muito tocante, completo, é impressionante. Essa é a parte da pauta mais importante, é isso, né? Essa identificação. Pois coragem. Para entrar em contato com a Associação Alcoolismo Feminino, você pode acessar o Instagram, alcoolismo_feminino. Simples assim, alcoolismo_feminino. Vamos continuar com as perguntas? Vamos. Agora sim, perguntas aqui do pessoal de casa. A Ingrid. Meu pai faleceu ano passado por conta do álcool. Ele sempre bebeu muito ao longo da vida. É verdade que eu tenho mais chances de ter vícios no álcool também? O alcoolismo é hereditário? Olha, Ingrid, isso é verdade. Você carrega uma tendência. Então, se você tem familiares com alcoolismo ou outros vícios, dependência química ou não química, o seu risco já de base já é um pouco aumentado. Não quer dizer que isso vai acontecer. Você precisa juntar tendência biológica com comportamentos, com fases da vida. Mas, olha como o negócio é biológico, é do cérebro. Por isso que eu falei da roleta russa. Quando você prova uma droga ou uma substância, você não sabe qual vai ser a paixão do seu cérebro pelaquilo. Tem pessoas que fazem uso recreativo e tranquilo do álcool. Outras vão evoluir, então cuidado. Outra coisa é que as doenças psiquiátricas também têm tendência genética. Se você tem depressão, ansiedade, insônia ou problemas em outros órgãos, isso compõe também a sua vulnerabilidade. Então, cuidado. Porque eu vejo muitas vezes os filhos repetindo os pais. Ao mesmo tempo, eu também vejo o contrário. Numa casa onde tinha alguém, um alcoolista ou uma alcoolista, onde via briga, confusão e via desconstrução humana que o álcool levou ao longo de décadas, as pessoas têm uma certa aversão. E não é pecado nenhum você ser abstêmio, você não beber, você recusar. Na verdade, 50% da população brasileira não bebe. Não bebe. Então é mentira que todo mundo tem que beber faz parte da vida. Não, é uma escolha que tem os seus riscos. Perfeito. Mais uma pergunta da Valquíria. Qual é o melhor tratamento para o alcoolismo? Existe riscos para o cérebro? Existe. O alcoolismo, a primeira coisa é o reconhecimento, tem que reconhecer. Quanto antes, melhor. É melhor você buscar ajuda, mesmo que seja antes do vício, antes da abstinência ou antes do evento, que é o acidente de carro ou o suicídio. Olha só alguns números. 40% dos acidentes fatais de carro tem álcool no sangue do condutor. Meu 40%. Deus. Então, se não tem álcool na direção, você diminui pela metade os acidentes de carro. Os homicídios, você tem em mais de 50% sangue
ou no cara que matou, ou no cara que foi morto. 50%. Então, você beber aumenta o risco de você ser morto também. Porque você compra a briga, arruma confusão, você não julga a situação. No caso dos suicídios, mais da metade tem o álcool. Olha como o álcool é um catalisador do evento extremo. Agora, o uso crônico do álcool leva a demência alcoólica, enxuga o tamanho do cérebro, risco de trauma craniano com machucados, aumenta o risco de hemorragia cerebral, arritmia, cirrose. Se você for olhar a fila de transplante, tem muito de cirrose alcoólica. E o risco de câncer do álcool. O álcool está relacionado a dezenas de cânceres. Boca, laringe, esôfago, fígado, pâncreas. Então ele é um fator de risco físico e cerebral. Além de ser um fator de risco para depressão, ansiedade, porque ele vai tomando a vida da pessoa. Quem conviveu com alguém dominado pelo álcool percebe que o comportamento ele vai se empobrecendo. A pessoa vai mudando a personalidade. O álcool transforma de maneira intensa. Todo negativa. E negativa. Todo tratamento tem que partir de médico. O médico tem medicamentos, tem que tratar doença de base, tem que tratar abstinência, mas tem que ter o apoio do grupo. Então a terapia de grupo é fundamental. Tem que ter apoio religioso, apoio do esporte. A pessoa precisa mudar a vida de forma intensa. Senão, a evolução é sempre para recorrência. O tratamento assertivo tem que ser multidisciplinar e tem que incluir família, amigos, motivação pessoal, espiritualidade. A gente tem que ir com tudo, porque a briga é complicada. Vamos continuar então. A Leilane manda a seguinte questão. Por que algumas pessoas ficam viciadas em determinada coisa e outras não? Uma boa pergunta. Existe essa questão biológica, né? Então não é a droga só que vicia, é o encontro da droga específica com o cérebro com aquela vulnerabilidade. Tem pessoas que fumam e não se viciam. No caso do cigarro, do tabaco, são poucas, porque é tão viciante que a maioria se vicia. Então tem que tomar cuidado, porque às vezes você vê alguém fazendo uma coisa e percebe, não, ela tem o controle. Não quer dizer que você vai ter. Depende da droga, do teor de droga e depende também do momento emocional que você entra em contato com a droga. Se a droga virar uma muleta, um catalisador, se ela abrandar a sua ansiedade, te levar para um soninho mais ou menos, você começa a se apaixonar. E de repente você vai cruzando com a droga na segunda, na terceira vez, quando você perceber, a droga já tomou conta. Então é muito importante tomar cuidado. Existe uma individualidade além da substância em si. Quer dizer, se a chavinha encaixar com o meu cérebro, pronto. Perfeito. Você usou um termo que é perfeito. Chave, fechadura. Se aquela chave abriu o seu mecanismo, e aí é mecanismo de recompensa mesmo. Tem um núcleo chamado núcleo accumbens. É o sistema de recompensa. Aquilo é ativado quando você faz alguma coisa que te dá prazer. Um alimento calórico, atividade sexual. Se a droga ligar naquela chave, pronto, o cérebro vai entrar naquele loop e vai querer mais, com mais frequência, com mais intensidade e vai se desapaixonar do resto. Vale a ressalva de que algumas drogas são altamente viciantes, como por exemplo o crack? Vale a ressalva. Tem drogas que têm uma taxa de vício maior. Depende do tempo tragada ou injetada ou comprimido cérebro. Quanto mais rápido é esse o comportamento, mais vicia. O crack vai para o pulmão, chega no cérebro em segundos. Nicotina também. Entra no pulmão, a gente tem um tamanho de absorção no alvéolo que é do tamanho de uma quadra de tênis. Então a droga chega lá, vai para o sangue, o cérebro recebe 1/4 da volemia e o álcool também é rápido, hein? O tempo bater no cérebro é de poucos minutos. E dependendo do teor alcoólico, poucos segundos. Então drogas rápidas, drogas que dão peteleco rápido no sistema de recompensa e que a pessoa toma sem critério, e ela estava falando com você até em off, como o álcool ele vem fantasiado, né? Ele vem com cor, ele vem com refrescância, ele vem com o doce do açúcar, e você não percebe que está tomando álcool, às vezes com 50% de teor alcoólico. Então o etanol, ele é oferecido rápido e quando bate, é tarde demais. Tá, agora mudando de assunto, mais uma dúvida que a gente teve aqui batendo papo, eu, a tia e o Leão. O Rodrigo Mussi sofreu um acidente, ele teve várias complicações, mas está se recuperando muito bem, porém, ele não consegue ainda ter olfato e paladar. Tem alguma coisa a ver com alguma atividade cerebral? Tem sim. Na verdade, o caso do Rodrigo é um milagre, né? Ele está ali conversando super bem, foi uma luta dele, a medicina, né?
Ele teve um trauma frontal, né? Ele foi projetado, não saiu do carro, mas foi projetado, passou por neurocirurgia. Pode acontecer nesse trauma, eu não acompanhei o caso do Rodrigo especificamente, mas é comum em traumas frontais ou occipitais que você machuque o nervo olfatório. O nervo olfatório ele é bem sensível, ele passa por dentro do osso aqui, chamada placa crivosa. É um termo, ali você tem as células, então é muito comum nos traumas frontais que depois você fique com alteração no olfato. E o olfato ele é muito importante para o gosto. Quem teve alteração de olfato na Covid ou na pós-Covid sabe do que eu estou falando. Fica diferente o paladar e o cheiro. Então o trauma de crânio, antes da Covid, era uma das principais causas de alteração do olfato. É uma sequelinha que pode ficar, mas pode melhorar, depende dos exercícios, então, mas é chatinho. O paciente diz, que saudade que eu tenho de sentir o gosto real e o cheiro real. É por a lesão do nervo passando geralmente pela placa. Existem outras causas por lesões internas, mas a grande maioria dos casos são essas células na altura do nariz. Quanto mais a gente conversa com o médico aqui, mais a gente vê que a vida é um milagre, não? É um milagre. A vida é um milagre, é uma coisa assim... E esse caso, ele não tem nada a ver com álcool, o caso do Rodrigo, mas mostra que é um segundo, um momento, exatamente, onde você perde o controle da vida e de repente ali pode acontecer um problema. Então ele se encaixa com a pauta justamente de controlar o impulso e de agir preventivamente. Perfeito. Seu corpo é a sua morada e o cérebro é o maestro. Se ele se desorganiza, você está nas mãos do acaso, né? Dr. Leandro Teles, médico neurologista, tem um site que é leandroteles.com.br. No Instagram, o Dr. Leandro Teles está como NeuroLeandro Teles. Ele tem algumas publicações, essa daqui é uma delas que você pode encontrar nas livrarias e também pela internet. Sim. E-book, internet, qualquer rastreiozinho, os novos desafios do cérebro. Esse livro a gente fala sobre ansiedade, sobre esgotamento, sobre memória, sobre criatividade, sobre controle de vícios e hábitos, até com relação à tecnologia. Esse livro é um livro bem completo, a gente lançou na pandemia, eu acho que pode ajudar muita gente. Para pessoas leigas, não é livro de médico para médico, é livro do médico renomado para pessoas leigas, assim como você e eu. É uma leitura muito agradável. Obrigado. Uma leitura muito agradável. Doutor Leandro, já começamos a conversar, nem perguntei, tá tudo bem? A família tá bem? Graças a Deus. As meninas? Estão crescendo, estão lindas, está todo mundo com saúde. A pequenininha tá com que idade? Tá com 4 anos. Ai, não acredito. É uma figura. Muita gente conhece, que às vezes vê lá no meu Instagram as meninas cantando, participando das palestras. Ela era de colo quando eu a vi. Ela é de colo. Ela veio uma vez aqui de colo. Você acha que você pegou ela no colo? Filho? Peguei, coisa mais fofa. Ela é espoleta? Ela tinha a cara de que ia ser espoleta? Ela é espoleta. Ela é mais espoleta, ela é mais espoleta que a mais velha. Mas ela tá com 10 anos também. Mocinha já. Tá linda, lindíssima. Manda um beijo para todas, viu? Muito obrigada, doutora. Até breve. Bom programa, Regina. Até a próxima.